questões relacionadas ainda à construção do objeto, tá bom? E aí, fiz algumas provocações, fazer algumas provocações a vocês, para que vocês pensem, comecem a imaginar algumas soluções em relação às pesquisas, né, nesse contexto pandêmico. E, enfim, o material da apresentação de hoje está disponível lá no mural, como sempre. E eu vou projetar aqui, tá bom? Okay. Pronto. Então, hoje a gente vai continuar. O texto que eu gostaria que ter disponibilizado para vocês lerem é o terceiro capítulo do livro A Pesquisa Sociológica. Só que eu só encontrei aqueles dois. Eu acho que aquele PDF que eu acho que só tem os dois primeiros, né? Mas tem uma parte também desses dois aqui ainda. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a construção do objeto e as condições de trabalho diante de uma pandemia, tá bom? E aquela metodologia eu vou apresentando, mas se vocês quiserem dizer alguma coisa, vocês podem falar. Se eu estiver olhando aqui para a tela, levanta a mão, mas também fala alguma coisa, porque às vezes eu estou olhando não estou olhando aqui para vocês, tá bom? Bem, às vezes a gente fala, né, tanto o objeto sociológico, ele parece uma coisa assim tão óbvia, né? Mas nem sempre ele é assim, algo tão óbvio. Então, se fala muito da construção do objeto e quando a gente tem a resenha é para a próxima semana, tá bom? Pro dia 7. Então, depois eu vejo essas questões, a gente a gente abre para essa discussão, tá bom? Então, o objeto sociológico é digamos assim, algo do qual a gente fala muito, né? E muitas vezes a gente não define isso com muita clareza, tá? Então, a sociologia, ela tem uma episteme própria, portanto, uma metodologia, um método de trabalho específico, e ela traz, né, essa ideia do objeto como uma ideia própria, né, das ciências, inclusive das ciências naturais, que tem, de certa maneira, a possibilidade, né, de trabalhar com fenômenos, como eu acho que eu já falei um pouquinho na aula passada, fenômenos numa espécie de circuito fechado, né? A gente não tem essa possibilidade, e quando a gente fala de objeto, a gente está falando de um delineamento da experiência social. Então, a experiência social, ela acontece, né, o tempo inteiro, ela independe da nossa vontade, da nossa interferência, e a gente, digamos assim, em um determinado momento, para pensar um pouco essa experiência a partir de um recorte que nós fazemos na realidade, certo? Esse recorte, ele é sempre parcial, ele é sempre sujeito a várias indeterminações, ele está sempre em transformação, e a gente precisa saber trabalhar com isso. Nós trabalhamos numa área do conhecimento que, de fato, tem uma especificidade em relação à sua maneira de abordar os seus problemas, e a gente precisa ter realmente uma capacidade e uma sensibilidade muito especial para conseguir dar conta desses problemas de um ponto de vista sociológico. Tá? Então, a sociologia, ela imagina uma sociedade de outro jeito, criando uma maneira única de conhecer a experiência social a partir de questões e possibilidades delineadas por um método de pesquisa, tá? O objeto de cada pesquisador, pesquisadora, né, inicia sua trama na compreensão dos fenômenos sociais
e dos estudos acumulados sobre ele no campo de conhecimento da sociologia. Então, muitas vezes, os projetos, eles têm problemas, não estou falando aqui dos projetos de vocês, né? Vocês foram aprovados, né, nas seleções que vocês submeteram. Mas muitos dos problemas comuns a projetos de pesquisa é que falta estudo para sustentar a argumentação e o delineamento feito do objeto. Então, o processo de construção do objeto, ele já é um processo decorrente de estudo, de um amadurecimento intelectual, de uma reflexão a partir de dados. Então, a gente não quer, no projeto, que você apresente lá uma explicação, porque não é o caso, mas que o seu objeto, ele realmente né, a gente veja que ele está inscrito, né, que ele está que ele é retratado a partir de estudos relevantes sobre aquele problema social. E esse objeto, ele acontece a partir desse estudo e dessa reflexão, do estudo e da reflexão sobre as lacunas a serem preenchidas na jornada de conhecimentos, construções e desconstruções feitas no campo sociológico. Então, assim, há algumas ideias equivocadas sobre o ineditismo e a originalidade, né? Então, às vezes, tem aquelas apresentações que começam assim com aquela coisa assim, que ninguém estudou aquilo, né? Mas se ninguém estudou aquilo, é sinal que o seu objeto não está bem delineado. Por quê? Porque você não conseguiu observar, né, um conjunto de estudos que, de certa forma, dão a possibilidade de que aquele objeto de pesquisa exista. Os objetos de vocês, eles se inscrevem em lacunas. Obviamente que você vai dizer assim, olha, eu vou estudar os efeitos da pandemia no letramento de crianças, os efeitos sociais da pandemia no letramento de crianças no bairro Pirambu, certo? Então, eu quero estudar esse fenômeno. Você está estudando um fenômeno realmente, né, assim, digamos assim, a nossa geração nunca tinha vivido uma pandemia, certo? Sobre como ela afeta o letramento de crianças é outra coisa ainda super, né, digamos assim, inédita. O problema é que a sociologia já reúne estudos sobre doenças. Ela já reúne estudos sobre os efeitos sociais dessas doenças. Ela já reúne estudos sobre desigualdades sociais e letramento e educação, né? E justamente as questões raciais que atravessam o letramento, né, de populações negras e pobres. Então, existe uma série de estudos, por mais que o fenômeno seja assim, inédito, sempre existem estudos com o qual o seu trabalho vai dialogar. Então, o seu trabalho, ele está inscrito, ele sempre está numa relação. E sem falar nas abordagens, nas teorias com que você vai dialogar. Então, sempre existe uma possibilidade ali. Aliás, não é que sempre existe a possibilidade, é que sempre existe, de fato, um conjunto de estudos, um conjunto de pesquisas com o qual o seu trabalho vai dialogar, certo? Então, essa questão, assim, por mais que você esteja estudando os efeitos da pandemia, ainda assim, nós já temos estudos sobre a pandemia. Então, existe sempre algum trabalho, algum tipo de trabalho para o qual se deve olhar no processo de construção dos objetos de pesquisa, certo? É nessas lacunas, é nos entremeios, é nas brechas que você vai construir a originalidade do seu trabalho.
e não no fato de não existir de jeito nenhum trabalhos relacionados ao que você está estudando, tá bom? Algumas observações importantes em relação a isso, tá? Um dos erros muito comuns também é quando você vai construir a justificativa e a relevância do seu objeto, você costuma falar da relevância social do seu objeto, certo? Não é que é assim um erro, não é que é assim que o fato do seu objeto não poder ser justificado por conta dessa relevância social, mas existe uma diferença entre a relevância sociológica do seu objeto e a relevância social dele, certo? No projeto, o que está em jogo nesse processo de construção do objeto é justamente a relevância sociológica dele. Embora ele tenha, os objetos de vocês tenham um impacto, tenham uma relevância social, ou não necessariamente também, né? Digamos assim, você pode, você faz, assim, não vou nem entrar no mérito dessa questão, né? Eu ia dar um exemplo aqui, mas acho que parei. Oi. Oi. Vai trabalhar só essa vez. Não, nunca. Pronto, pois vai lá. Vai estar trabalhando. Oi, Hannah. Hoje ela está especialmente assim, bem agitada. Aí. A gente vai pra uma casa de praia. Tá bom, pronto. Tá bom? Eu sempre erro nesse coisa. Nunca é para eu dizer para ela que ela vai para algum canto. Então, quando eu digo, eu acabo dizendo que a gente ia sair para algum canto, aí ela pronto, ela já fica totalmente descontrolada. Aí agora foi isso. A gente vai passar uns dias. Não é, Valéria? Passar os efeitos da vacina, uma coisinha com ela, com as crianças, e aí ela tá numa agitação só, mas hoje ela perturbou, assim, que chegou, eu tô mentalmente cansado hoje do dia. Mas bem, vamos lá. Então, o seu objeto, ele tem uma relevância social, mas ele tem uma relevância sociológica, ele está dentro de um campo de trabalho, de pesquisa, de acúmulo do conhecimento, e que você vai resgatando essas dimensões, dialogando com a relevância social, com as diversas possibilidades de relevância social que o seu objeto em si tem, e, consequentemente, você vai pensando essa relação e esse conjunto, essas interlocuções e possibilidades no entorno desse diálogo, tá? Mas, de fato, o que a gente ressalta nesse processo é esta relevância sociológica. Inclusive, de você poder pensar objetos que, digamos assim, o Pierre Bourdieu tinha uma frase, né, ele, lá na Introdução à Sociologia Reflexiva, ele usa o termo que os sociólogos e os sociólogos deveriam usar a fórmula do Flaubert, né? A ideia de pintar bem o medíocre, né? Então, aquilo que necessariamente não é aquilo que as pessoas consideram como aqueles objetos, né? Digamos assim, de super, né? Que tem uma relevância social. Nos estudos de fronteira, inclusive, tem um termo muito interessante, que são são as fronteiras quentes e as fronteiras frias, né? Então, as fronteiras quentes são aquelas assim que tem Juárez, a fronteira de Juárez, né, do México com os Estados Unidos, então é uma fronteira assim que é pau, né, de grandes operações policiais em função do tráfico de drogas, fronteiras como a Coreia, né, das duas Coreias, onde você tem a iminência de guerra, né, performances militares, a própria fronteira, né, do Brasil com o Paraguai,
e Argentina, né? Ali toda aquela efervescência de Foz do Iguaçu, fronteira de Corumbá, que é uma fronteira, e a fronteira da Amazônia, que são fronteiras de entrada do tráfico de cocaína no país. Então, essas são as fronteiras quentes. No entanto, você tem milhares de cidades de fronteira, relações transfronteiriças, de quais vocês nunca ouviram falar, né? Porque não tem não tem um conflito, não tem repercussão, são as fronteiras frias. Então, muitas vezes, aqueles que estudam fronteiras quentes podem usar justamente dessa especificidade de ser uma fronteira quente para dar relevância ao seu trabalho, enquanto outras pessoas vão estudar fronteiras que não são essas fronteiras de maior repercussão social. Mesmo assim, de um ponto de vista sociológico, não é isso, não é o fato de ser uma fronteira quente ou fria que vai definir a relevância do teu objeto. Então, a sociologia ela é uma forma de saber específica, nem melhor ou superior a qualquer outra, mas com características que precisam ser respeitadas. Hoje, a gente tem uma discussão na academia, que envolve a universidade, muito dos processos da gente repensar as formas de saberes e até as próprias atitudes, né? Até as próprias maneiras do fazer acadêmico. Então, essa é uma discussão importante. Ela envolve um processo de transformação das universidades, né? De tentar justamente transformar a universidade mais em um espaço de transformação e menos um espaço de reprodução das diferenças e desigualdades sociais. Durante muito tempo, as universidades brasileiras elas foram espaços das elites, exclusivos das elites, né? E uma maneira pela qual essas elites se reproduziam. Tanto é que, se vocês forem fazer uma pesquisa hoje nos quadros do direito e da medicina, vocês vão ver, né, famílias se reproduzindo nessas áreas, justamente com os 3 ou 4 gerações dessas famílias ocupando os bancos das universidades. E é quase como um mecanismo mesmo, né, que envolve o setor privado de educação e, de fato, essas vagas elas eram reservadas, né, para essa elite econômica, né? Hoje, com várias intervenções, com as políticas ainda tímidas, né, de ações afirmativas, a universidade mudou bastante, mas ainda tem muito para mudar. Mas algumas coisas elas começam a entrar num choque quase que incontornável. Vou dar um exemplo aqui bem didático. A sociologia, ela pode ser meio frustrante para algumas coisas, certo? Por exemplo, quando você acessa a uma crença religiosa, quando você tem uma crença religiosa, quando você participa de uma igreja, você participa de uma comunidade moral. A igreja, ela produz um saber sobre o mundo social. E esse saber, ele merece ser respeitado. A gente tem muita dificuldade em determinados campos de lidar com o saber religioso, né? Porque a gente já trabalha ele a partir justamente do campo científico. O saber religioso ele era um saber classificado como parte da incapacidade, né, dos iluminados encontrarem a verdade, que a verdade é a razão, é justamente a ciência, né? A ciência ela emerge como se ela fosse a libertação, né, de um mundo repleto de superstições, né? O problema é que a ciência ela faz praticamente a mesma coisa que as religiões. Ela dá sentido ao mundo, certo? E ao dar sentido ao mundo, a ciência relativiza. Ela relativiza esse mundo. E aí entra a diferença, tá? Talvez incontornável. Quando você professa uma fé, aquela fé ela vai estar dentro de uma determinada
episteme, uma determinada cosmovisão. Nós que fazemos ciência também estamos, certo? Dentro de uma cosmovisão, certo? Qual é a sutil diferença? Quando vocês devem conhecer, né? Quem não conhece tem que conhecer as formas elementares da vida religiosa do Emile Durkheim. Lá, o Durkheim ele lança a mão da seguinte questão: com qual religião está a verdade? Já tem um vídeo do Porta dos Fundos, né, sobre isso, né, lá as tribos, né, tá lá no vídeo, vocês assistiram Deus no Porta dos Fundos? Tem lá um povo que era o povo que estava certo, né? O totemismo australiano, exatamente. O nome do livro é As Formas Elementares da Vida Religiosa. Por mais que as religiões digam que respeitam e possam conviver com outras religiões, a cosmovisão da religião ela tem elementos que são dogmas de fé. O Durkheim tem uma resposta interessante para essa pergunta. Então, com qual religião é a verdadeira? Todas. Todas. Por quê? Porque nenhuma experiência social, nenhuma comunidade moral, ela pode se constituir com base numa mentira. O que é que o Durkheim está querendo dizer com isso? Que as representações de mundo que constituem uma determinada religião são formas sociais que dão sentido à vida daquelas pessoas. Certo? Quando você trabalha com isso, é muito provável que talvez integrantes de uma determinada religião fiquem chateados com você. Por quê? Porque você está relativizando a verdade. Para um testemunho de Jeová, o mundo vai acabar, 163 mil pessoas vão estar com Deus no céu, e o resto da humanidade que foi, né, digamos assim, as pessoas que serão salvas vão viver nesse mundo como um paraíso. E o que é que vai acontecer com os outros pobres coitados que não são testemunhos de Jeová? Vão desaparecer. Isso é tão forte entre os testemunhos de Jeová que fazem com que eles quebrem laços com seus familiares. Então, quando você é dissociado da religião, as pessoas deixam de falar com você. E por que elas deixam de falar com você? Porque você vai desaparecer. Então, não faz nem sentido a pessoa se apegar a você. Você vai sumir, você não vai viver a vida eterna. Certo? Quando você vai num país muçulmano que vive o Islã de uma maneira radical, não vai ser relativizado aquelas posições. Certo? Não adianta você ir lá e fazer uma crítica que aquelas pessoas, a fé delas constitui aquilo. Hoje, qual é uma das grandes dificuldades de se viver no Brasil? Justamente porque o acirramento político oriundo de um entendimento das comunidades protestantes de participar, né, dos evangélicos, de participar da política, fazendo com que uma agenda religiosa esteja presente nas políticas públicas, é realmente uma situação que gera uma tensão em um país multicultural, multirreligioso. Né? Você tem hoje vários pesquisadores demonstrando que isso gera, entre outras coisas, ataques às religiões, né? Ao candomblé, à umbanda, a uma série de outras expressões religiosas em função do radicalismo. Né, da maneira como as pessoas querem que a sua fé se transforme em política de Estado. Mas isso não é nenhum fenômeno novo, isso aconteceu em outros lugares do mundo. Né? As mudanças no Oriente Médio, elas se dão a partir da ascensão de grupos religiosos ao poder político.
né, com um poder militar organizado e a possibilidade de fazer com que elementos do Alcorão possam ser transferidos para elementos de construção da cidadania. O Estado Democrático de Direito, ele é, de fato, também uma expressão religiosa, tá? Mas ele é uma expressão religiosa que vai tentar acomodar as diferenças. E a sociologia, como ciência, vai fazer a mesma coisa, né? Vai também tentar acomodar essas diferenças, produzindo uma forma de conhecimento em que elas são relativizadas. E aí, o que é que faz a socióloga e o sociólogo? Estuda essas múltiplas expressões, compara, entende a singularidade de cada uma e os efeitos dela. Então, vocês são aquelas pessoas que podem observar como uma determinada expressão religiosa tem culminado num endurecimento de uma política carcerária. Vocês podem observar como uma determinada forma de religião cria problemas de saúde pública, como, por exemplo, né, a questão da doação de sangue, né? Quais as relações entre a religião e política? Então, vocês são as pessoas que estudam isso, que buscam compreender isso. Então, por mais que a sociologia vá dialogar e se relacionar com outros conhecimentos, existem limites. Existem limites, certo? Fronteiras que não adianta a gente achar que agora eu vou trazer uma expressão religiosa para o meu trabalho e aqui vou trabalhar com ela. Certo? Que a sociologia tem que entender isso, se abrir para isso. É muito complicado. Certo? Porque desde da sua fundação, a sociologia abre para isso. Agora, como eu disse, abre relativizando. Abre entendendo que a religião é uma forma de expressão como a ciência é, que a religião tem uma cosmovisão como a ciência tem, mas são epistemes com as suas diferenças. Com as suas diferenças. Então, é sempre muito complicado quando eu trago essas expressões sem trabalhá-las de um ponto de vista sociológico. E isso serve tanto para a religião como para outros elementos. Isto significa que a sociologia trabalha com uma perspectiva neutra? Não. No seu trabalho, você vai abordar um problema e vai trabalhar ele criticamente. Mas a sua perspectiva política, o seu lado, é o da ciência. É o da produção de um conhecimento que é passível de relativização. Enquanto outras formas de conhecimento não abrem esta possibilidade. Ah, mas aí não é ser radical. Não sei, é ser radical na relativização, pode ser. Mas isso é uma forma de conhecer a vida social. A sociologia ela é só uma forma de conhecer a vida social. Entre outras. Entre outras. Certo? É melhor qualificar seu objeto de maneira dialógica do que desqualificar outros saberes e pesquisas para justificar suas ambições. Tem uma coisa que eu vou pedir a vocês agora. Vou até pegar uma água. Só um instantinho. Pronto. Tem um tipo de pesquisador que adora, sempre que vai começar os seus trabalhos, adora falar do que não foi feito pelos outros. Né? Eu lembro de um grande amigo meu, muito querido, que ele, uma vez, numa apresentação, ele foi dizer que a sociologia não estudou a arte, não sei o quê, e começou lá meia hora falando do que as pessoas não fizeram. Veja bem, ninguém é obrigado a estudar nada. Então, o que não foi estudado porque ninguém se interessou para estudar. Se você está se interessando de estudar, ótimo, parabéns. Você vai ser o pioneiro
desse estudo, desse campo de estudo. É muito mais interessante que você busque qualificar o seu trabalho pela especificidade dele e pelas potencialidades dele, do que você começar o trabalho dizendo assim: ninguém estudou esta bibliografia. Na bibliografia não vejo trabalhos. Aí você primeiro, aí sempre vai ter alguém para dizer para vocês que estude mais. Certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, se agora tivesse aqueles efeitos assim, né? Vocês já viram de tela, que aí fica preto e branco, aí você vai dar uma... Pronto, imagine, né? Um efeito de tela assim, que fica preto e branco, assim. Aí, gravando, né? Fora do... Hoje eu sou avaliador de banca, né? Avaliador de revista. Então, inferno, parecer toda semana. Inclusive do concurso de tese da Ampox, né? Então sempre também estou lá, todo ano tem 3, 4 textos para ler, para avaliar. Quando eu começo a ler uma coisa que a pessoa diz que não tem estudo, a primeira coisa que eu faço é pesquisar. Eu pesquiso em português, espanhol, inglês, alemão, francês. Mandarim ainda não consigo pesquisar, não, mas nessas línguas eu consigo. E eu mostro para essa pessoa como ela está errada. Adoro fazer isso. Então, ali já, entendeu? Como eu tenho vários, viu? Então, não entre nessa história de dizer que não tem pesquisa no que você está estudando, porque vão mostrar para você que tem. E acredite, tem muita coisa acontecendo no mundo para você dar conta do que, sabe? Não vá por aí. Outra coisa é dizer que o autor ou a autora não estudou aquilo de uma maneira e tal. É muito complicado, gente. Ainda mais quando é uma crítica a um autor que estudou, que tem uma obra vastíssima e que você não leu toda a obra do autor. Muitas vezes leu até de maneira substantiva, mas não leu o suficiente. Então, assim, é construir para você uma deficiência logo de início. Ninguém está interessado nesse tipo de discurso, certo? Ele é pedante, ele é cansativo e ele realmente não interessa à ciência. Eu quero saber o que é que o trabalho de vocês traz de potencialidade. Para falar disso, você não precisa estar, sabe, elencando o que não foi feito, que não fizeram. Faça seu trabalho. Faça o seu trabalho da melhor maneira possível e apresente. E aí você pode trazer alguma especificidade, pode trazer algum elemento, né, onde você observou as lacunas, mas quanto mais você traz diálogos, quanto mais você mostra, né, uma capacidade de articular coisas, melhor teu trabalho vai ser recebido pela comunidade. Certo? Melhor teu trabalho vai ser recebido pela comunidade. Porque as pessoas vão entender ali que existe, né, que houve um esforço de compreensão, de entendimento, de que você está realmente procurando contribuir com conhecimento e não trabalhando numa perspectiva de meu trabalho ele está único, sabe? Eu acho que, enfim, quem não entendeu, se você não entendeu essa observação, tá ótimo, continue sem entender, certo? Porque você não está fazendo isso, né? Com o tempo, quando vocês estiverem avaliando trabalhos, aí vocês vão entendê-la, certo? Qualifiquem o seu trabalho, qualifiquem o trabalho pelo diálogo e não pelo desmerecimento do trabalho dos outros. O avanço da pesquisa pode impor desde adequações até mudanças consideráveis na construção do objeto de pesquisa. Na primeira aula, o que é que a gente falou? Das mudanças, né, nos objetos de vocês, que vocês já querem fazer, né, que vocês já estão sonhando. Claro, né, você entrou querendo estudar as feiras, né, e aí depois que você entrou, você viu que você quer estudar, na verdade, o sistema financeiro, né? Então, realmente, as feiras, né, livres para o sistema financeiro, está tudo no campo da sociologia econômica, mas
talvez seja um pouco, as escalas, né, são diferentes, né? Quando você quer mudar o campo, tudo, isso é uma coisa. Mas o seu objeto, ele vai mudar também. Mesmo aquelas pessoas assim, cheguei, estou aqui, quero estudar isso. Mesmo essas pessoas, o seu objeto, ele vai sofrer modificações ao longo do processo de pesquisa. O que é comum, o que é razoável, porque você, na medida em que vai... Quando você construiu o seu objeto sem tão boas informações, você trabalhou mais com a originalidade, mais com uma invenção do que com um estudo aprimorado daquilo ali, é absolutamente natural que você vá melhorando os delineamentos a partir do avanço do seu estudo, da sua pesquisa. Então, isso é absolutamente comum, razoável, e você está dentro de uma perspectiva. Pode acontecer mudanças mais profundas por conta do estudo? Podem. E saibam e tenham sensibilidade para isso. Às vezes você está e vai acontecer talvez bastante com vocês em função dessa pandemia. Então, foi uma coisa que me ocorreu muito. E me ocorre, né, nas pesquisas sobre violência. Então, você pode estar estudando ali violência urbana, você começou com um estudo querendo entender os efeitos da violência urbana naquele bairro, e ao chegar naquele bairro, você se depara com uma série de situações de violência doméstica. Né? E aí você fica um pouco naquela coisa, e você vai avançando, e vai coletando informação sobre violência doméstica, e de repente você tem um acervo imenso sobre violência doméstica e pouquíssima informação sobre violência urbana. Tá? Então, teu trabalho, teu objeto se transformar por essa experiência é algo, inclusive, interessante, porque você já acumulou bastante informação. Mas eu não li. Toda a minha leitura é sobre violência urbana. De fato. Aí você vai ter que, né, correr atrás de um certo prejuízo, mas isso pode acontecer. Tá? Como você também vai, eu vou falar disso daqui a pouco, também tentando entender que a pesquisa ela é muito dinâmica. Então, o que é que acontece? Você vai ter um monte de informação com a qual você também não vai trabalhar. E pode ser muita informação relevante. Tá? O processo de pesquisa se faz por meio de escolhas importantes e que envolvem desafios significativos para quem inicia ou pretende iniciar uma pesquisa. E aí é o ponto que eu estava falando antes. Existem questões fundamentais que serão subtraídas ao longo do processo de objetivação do trabalho. Suas escolhas são super importantes nesse momento. Tá? São duas tarefas difíceis, levem a sério. São duas tarefas muito difíceis. Escolher, delinear, porque você, né? Você quer ser a maior pesquisadora e o maior pesquisador de tudo que existe na face da Terra, então você tem essa necessidade. Você quer estudar tudo, né? Você não consegue se definir. E fazer escolhas e tirando da frente algumas coisas com as quais você se sente afetivamente apegado. Certo? Isso no início, já, no delineamento, mas também como eu estava falando. Você, ao longo do processo de pesquisa, vai ter mais informação do que a tua dissertação ou a tua tese vão comportar. Então, você vai ter que também ir fazendo escolhas de coisas que você não vai trabalhar. Certo? Eu lembro, a minha tese foi um sofrimento imenso. Eu fiz investigações sobre 10 casos. 10 casos. E eu tentava, de todo jeito, imaginar um formato para a tese
aonde eu conseguisse apresentar os casos e, ao mesmo tempo, analisar. E sempre ficava confuso, sempre ficava atrapalhado, eu não consegui realmente encontrar uma solução para encaixar as coisas. Eu queria fazer uma espécie de etnografia, né, de cada caso, apresentar eles de uma forma que eles, ao descrevê-los, eles fossem falando dos fenômenos, eles fossem apresentando, né, uma perspectiva etnográfica, né, que eu estava tentando transferir para análise de materiais da imprensa. Eu não consegui fazer isso direito, certo? No final das contas, os 10 casos me atrapalhavam. Então, eu só escolhi 4. Eu escolhi 4. E trabalhei com esses 4 na tese. Porque aí eu conseguia trabalhar um capítulo para cada um deles e, a partir deles, trabalhar em outros capítulos questões que eu acreditava que eram centrais naquela discussão. Tá? Até hoje eu sofro com isso, estou transformando esse negócio livre mais de um ano já. Não, está com um ano atrasado, não, 6 meses. 6 meses não, 7 meses. 7 meses de atraso para entregar. Não, mas vou terminar um dia. Aí, isso foi uma escolha, entendeu? E, tipo, era um dos casos que eu tinha estudado muito, eu tinha escrito já um capítulo, era o da Suzane Richthofen. Só que ela realmente era um caso, assim, muito específico, que era a filha que matou. Eu trabalhei com o caso da Isabela, que foi um caso que os pais mataram ela, né? Mas a Isabela dialogava com o que eu estava estudando, e o da Richthofen, não. Então, eu tive que subtrair o capítulo inteiro. Porque, no final das contas, a composição não fechava. Ficava trazia uma discussão que era bem diferente. O caso da Liana e do Chimbinha também foi um caso que eu estudei muito e, no final, não coloquei, porque também era muito diferente dos outros, né? Então, eu fechei no caso da Daniela Pérez, no caso do Tim Lopes, do João Hélio e do Coisa. O da Isabela, porque discutia uma questão relacionada à própria intervenção da imprensa, né, no processo. O do Tim Lopes, porque questionava a imprensa, né? Paulo, no final eu acabei, o meu orientador me ajudou bastante nesse recorte, mas o recorte no final eu acabei dando, assim, porque os outros casos não tinham a mesma repercussão. Todos os casos da Daniela, do Tim, do João Hélio e da Isabela tiveram repercussões em discussões nacionais sobre intervenção do Estado. Então, eu conseguia fazer essas conexões nos 4 casos. Nos outros 2, por mais que eles tenham sido polêmicos e de impacto social imenso, eu não conseguia fazer. Então, eu não conseguia fechar, eu não conseguia compor eles ali. E sem falar que, se eu trabalhasse mais 2 capítulos na minha tese, ia ficar realmente um trabalho imenso. Já era um trabalho de mais de 300 páginas. Então, ia ficar uma coisa sem fim. E eu poderia, assim, não teria como justificar também essa composição. Então, eu tive que subtrair. Isto é um processo que todo pesquisador ou pesquisadora passa. Vocês vão passar também. Vocês vão fazer escolhas e vocês vão ter que lidar, inclusive, emocionalmente com essas escolhas. Que é outro elemento difícil, né? Você vai fazendo escolhas e você vai também sofrendo um pouco com essas escolhas, porque você quer contornar e você quer solucionar certos problemas e não dá para fazer. Então, você tem que ir realmente encontrando as soluções e fazendo as escolhas
E aí não entendam que vocês estão fazendo escolhas, as escolhas certas não. Porque esse é outro problema que acaba com a vida de muita gente. Acaba com a pesquisa. Isso foi dramático, hein? Acaba com a vida, né? Acaba com a pesquisa de muita gente, tá? Fica assim, é como se você ficasse ali paralisado. Que você está preso num negócio que não dá certo, que não funciona, mas você está ali, sabe? Tem coisas que não vão funcionar. Então você tem que saber identificar isso, tem que saber fazer as escolhas. As escolhas não são certas ou erradas, elas são sempre escolhas possíveis. Você sempre poderia fazer e escrever de forma diferente. Mas no final você chegou a esta composição. Certo? Às vezes você quer escrever a nona sinfonia de Beethoven. Mas aí no final você tem uma composição diferente, né? Algo mais pro funk, né? Algo diferente ali, hip hop e tal. Você escreveu uma teoria clássica, você fez uma teoria mais contemporânea e é bom. Era aí que eu ia chegar. E é bom. Por que não é bom? E é bom. Certo? As nossas ideias iniciais, elas podem ser revistas. Agora, é claro, quando você fez uma escolha, trabalha com ela. Não fica o tempo todo relativizando e angustiado e mudando e pá, e tá. Não adianta, nunca vai ser. Certo? Nada vai ser suficiente. Trabalha com as escolhas que você fez. Se tá lhe causando angústia, tudo bem. Tá lhe causando sofrimento trabalhar com aquilo, vai para outra coisa. Agora, é uma coisa mais que você consegue entender que é mais de ansiedade, que é mais de estar mudando, de estar mexendo. É isso, né? E cada escolha é uma renúncia, exatamente. Você não vai dar, você vai, o seu trabalho, e outra coisa, você está trabalhando uma questão agora, isso não significa que mais tarde você vai estar trabalhando, você pode estar trabalhando outras coisas, tá? Mas a pesquisa, ela tem um desenho. E aí você está trabalhando com esse desenho, com essa composição. Então, tem coisas que não vão compor este trabalho. As escolhas iniciais têm consequências nas escolhas seguintes. Então, é preciso considerar problemas teóricos e metodológicos nos seus primeiros passos. É óbvio que, ao longo do curso, você vai se deparar com novas literaturas, novas abordagens, novas questões que vão passar a fazer parte do teu acervo, tá? Então, é também comum que você vá, né, adequando, que você não tenha tanta condição ainda, pela pouca experiência, de fazer, assim, logo ao definir um objeto, já saber com qual literatura você vai trabalhar, ou com qual método você vai trabalhar. Mas algumas coisas você já tem em mente, certo? Se você vai fazer um trabalho de campo, se você vai fazer um trabalho com questionário, se você vai fazer... Então, cada objeto, ele tem realmente, dependendo da dimensão e dependendo da escala, a sua especificidade. Então, é interessante que você trabalhe essa questão. Oi. Caiu não, é porque ela fica... eu estou no meio do pensamento e ela chega. Aí eu estou explicando para ela que ela pode interromper uma vez por aula. Só. Não, vai interromper nada. Na próxima, eu vou, mesmo na frente deles, eu vou lhe colocar de castigo. Porque aí eu não posso, né? Estou na frente de vocês, eu quero parecer legal, né? Não vou botar ela de castigo. Você vai...
Tô morrendo de pena da criança. Mas é isso, elas querem brincar toda hora, né? E aí não tem como a gente tá o coisa. E o pior é que eu perco a concentração. Então e ela tá estudando pela manhã, né? Então ela tá morando comigo, assim, fazendo a alfabetização. Então se eu tivesse uma praia, não é? Aí ela tá muito agitada, tá muito agitada. Mas é normal, porque o dia todo dentro de casa, né? Por conta da pandemia. Então ela não foi para a escola, não tá indo, tá tendo aula online. Aí a agitação é essa. Mas vamos lá. Pronto, tá, aqui já foi. Algumas perguntas importantes nesse processo de construção do objeto, tá? Quais seus interesses, qual é a pesquisa que você, né, deseja desenvolver, né? Quais são os seus objetivos, o que você deseja saber, junto com quem deseja trabalhar, onde e como você pretende trabalhar. Essas são questões que são super importantes, tá? Que vocês façam, que vocês entendam. A questão do campo, ela é super importante, né? Como é que você vai construir esse campo, como é que ele vai, com quem você vai se relacionar, como vai ser essa relação. Então, essas são questões que vocês já precisam também considerar nesse processo, tá bom? Outro elemento também que é super importante, né? Algumas proposições de pesquisas, assim, eu digo assim, que coisa maravilhosa. Deve ter umas 50 pessoas aí trabalhando com essa pessoa, né? Um bolsista, eu fico muito feliz de ver. Depois ficam falando que não tem recurso. Aí fica assim, olha aqui, ó, uma bolsista propondo aí uma pesquisa que demandaria pelo menos uns 100 pessoas, né? Mas teve uma aluna nossa, orientando do Jackson, que ela fez, eu acho que foi 3.500 questionários. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei assim, horrorizado. Eu digo assim, não. E ela foi lá e fez. Aplicou 3.500 questionários. Até teve uma aula de metodologia que eu chamei ela para apresentar, para ela dizer como é que fez, né? Aí ela, de fato, ela trabalhou com salas de aula, né? E então nas escolas e tudo, trabalhou uma amostra ali a partir das salas de aula, mas foi muito trabalho mesmo. Ela contou com a ajuda de amigos, assim, para colocar os dados, né, no banco, alimentar os bancos de dados e processar e tudo. Então, ao escolher o objeto de pesquisa, você precisa pensar a respeito do tempo disponível para se dedicar aos estudos. Pesquisas necessitam de recursos humanos e materiais. Os diálogos teóricos oferecem possibilidades que podem contribuir ou atrapalhar no processo de pesquisa. A teoria, como eu já falei antes, você não está conseguindo dialogar legal com aquela teoria, não insista, veja o que é que tem no acervo, procure ver quais foram as referências que pesquisadoras e pesquisadores utilizaram para trabalhar esse tema. Tá? Muitas vezes você não está e ao mesmo tempo é legal, tem muita coisa legal, viu? Porque muitas vezes eu vi isso muito no trabalho sobre fronteira, né? Então, tinha uma literatura já bem consolidada na área de fronteira. Eu trouxe algumas coisas da minha área de estudos da violência e foi muito legal, porque algumas coisas funcionaram muito bem. Então, foram bem legais. Aí eu escrevi, né, um texto sobre os mercados ilegais de cocaína na Tríplice Fronteira e utilizei e fiz um pouco esse diálogo, né, com estudos que estavam mais relacionados ao crime e estudos de fronteiras. Então, tem coisas que funcionam super bem. E tem outras coisas que não vão funcionar bem. E aí, cada um de vocês, dentro do campo de vocês, é que vai relacionar isso. A coisa mais importante, tempo e condições de trabalho. Pesquisa, gente, é trabalho, certo?
O pessoal vai dizer que não, que bolsa não é trabalho, é financiamento. Bolsa é salário, pesquisa é trabalho, certo? É isso. Muitos de vocês, eles nem vão ter bolsa, né? A situação é super séria. Outros terão bolsa, e a bolsa muitas vezes vai sim para a sua, né? Vai para a sua alimentação. Eu assim, com essa. Tem coisas assim que eu escuto, que eu vou me conter aqui, mas assim, eu não entendo, tá? Eu acho que as bolsas, ela tem uma parte desse valor é custeio, é para você, né? Tá pagando ali seu aluguel, suas contas, você não vai ter R$ 1.000 para estar financiando a pesquisa. Quem tem essa possibilidade de usar a bolsa só para financiar, maravilhoso. Você é 10 anos, você está super bem, continue assim, a sua vida tá indo bem, certo? Entende essa coisa? Não faça nada que atrapalhe isso. Mas a realidade é essa. Então você precisa considerar, tá? Quais são os recursos que você tem à sua disposição para fazer a sua pesquisa? Qual a quantidade de informação, qual a quantidade de dados, como você vai coletar esses dados, como você vai trabalhar esses dados. Dá para fazer uma excelente pesquisa, com bons dados, com aplicação de questionário, com banco de dados legal, com um trabalho ali bacana de tratamento da informação, sem recurso? Até dá. Até dá. Dá para ter boas informações com poucos recursos, certo? Mas o que é que você precisa? Organização, certo? Se você não tem 3, 4 meses para se dedicar ao seu trabalho de campo integralmente, se você trabalha e estuda, você tem menos tempo concentrado, então você vai ter que dispensar no seu dia horas, você vai ter que reservar, você vai ter que encontrar no seu dia, nem que seja uma meia hora, 40 minutos, para organizar suas informações. Certo? Para fazer uma entrevista. Você tem 4 meses para fazer a pesquisa, né, de uma maneira concentrada, você vai fazendo 10, 20 entrevistas, e depois você transcreve. Certo? Tem que ser tudo agendado. Olha, obrigado, Cícera. Obrigado. Quem tem muito compromisso, eu recomendo assim, na tua agenda, coloca leitura. Vou ler hoje certo? Aí bota lá o nome do autor. Vou passar aqui 2 horas com esse autor. Aí coloca na agenda. Hoje eu vou fazer a entrevista. Hoje eu vou transcrever na agenda. E trata a transcrição naquele dia como compromisso. Então, o compromisso é a transcrição. E se concentra naquilo. Certo? Se concentra naquilo. Agenda as atividades da pesquisa. Isso vai fazer uma diferença imensa, porque se você não vai ter esse tempo, você não vai conseguir parar, né, a vida ali por um tempo para poder, né, como os antropólogos clássicos, né, você vai parar a sua vida, você vai lá para... O bom de viajar, gente, é isso. Né? Eu fiz, quando a minha pesquisa de Tabatinga, eu digo assim, sempre que foi uma pesquisa muito feliz e que bom que eu pude viver uma experiência de pesquisa assim, de deslocamento, né? Porque era muito bom. Você descia, eu saía de Fortaleza, chegava em Tabatinga, pronto. Eu passava 20 dias lá, a pesquisa começava na hora que eu descia do avião e ficava até... E aí, o que é que eu fazia?
como eu sabia que aqui eu não tinha tempo, eu fazia tudo no campo. Eu todo dia terminava meu dia fazendo o meu diário de campo. Então, e aí, obviamente, como eu tinha recurso, ao contrário de você, eu tinha um projeto, né, que tinha uma rubrica com transcrição, as entrevistas, eu mandava para as pessoas transcrever, inclusive já assim foi uma que fez várias transcrições. Então, eu conseguia, né, tudo resolver em 20 dias. Quando eu voltava para a minha vida de professor, ocupado das 8 até as 8 da noite. 8 da manhã às 8 da noite. Então, aqui, o que é que eu fazia? Basicamente, eu me debruçava sobre os dados. Né? Eu tinha esse tempo. Então, se você tem um mês para fazer pesquisa, não trabalha esse mês com a seguinte cabeça, não. Vou fazer as entrevistas tudinho nesse mês, aí porque eu estou de férias, quando eu voltar, aí eu faço as transcrições. Não. Se você vai ter um mês, faça as entrevistas e as transcrições. Procrastinar transcrição de entrevista é a pior coisa da vida e o que vocês podem fazer. Certo? Porque você vai achar que você não vai dar tempo, aí você vai querer escutar a entrevista e transcrever só as partes que você acha que são importantes. Você perde muito detalhe. Certo? Gente, eu vou aqui carregar, porque tá acabando a bateria. Só um minuto. Então, se você tem um tempo específico, faça tudo o que tem que fazer em relação à pesquisa naquele tempo. Se você não tem, trabalha com a tua agenda. Coloca ali os dias, as datas, qual o dia que vai acontecer a entrevista e qual o dia que você pode parar e realmente fazer aquela transcrição e ler aquela entrevista e fazer as suas leituras. Tem que fazer parte, então, da rotina, certo? E você tem que trabalhar com um horizonte, que é o seguinte: até o exame de qualificação, e um pouquinho depois, você pode estar trabalhando no campo. Mas se a sua defesa vai estar prevista para março ou fevereiro do ano que vem, a partir de setembro você tem que estar finalizando e você tem que ter, no mínimo, para aqueles que escrevem de maneira fluida, aqueles assim que a pessoa sente, escreve uns 3, 4 meses. Certo? Quem tem maior dificuldade na escrita precisará de no mínimo 6 meses. Então, trabalhem com esses prazos. Certo? E aí, minha recomendação: fecha o teu campo. Fechou ali. Esfria a cabeça e trabalha com o que você conseguiu. Faz com o que você conseguiu. Certo? Não fica sofrendo, não fica com coisa, tenho que fazer mais uma coisa ou outra, uma pontuação, é muito complicado, por exemplo, quando a gente tenta eu trabalho muito
questão de sociologia histórica e tal. Então, às vezes, na pesquisa, você quer contar uma história, né? No teu texto, na tua dissertação ou na tua tese. Aí você quer remontar uma história. Você quer que ela esteja, né, em sua integralidade. Eu vivi muito isso na pesquisa no Bom Jardim, com o trabalho que eu fiz com os meninos do movimento Não Violência, na época. Eu entrevistei 4 jovens, que eram membros fundadores do movimento Não Violência lá no Bom Jardim em 2000, era um movimento no final da década de 90. Quando eu os entrevistei, já tinha passado uns 6, 7 anos de um caso que tinha mobilizado a comunidade, que foi um assassinato do menino, de um jovem lá da comunidade, que foi morto no evento, né, por ciúme. Quando eu terminei as entrevistas, que eu parei para ler, escrever, reconstruir o caso, eu tinha 4 histórias diferentes. Mas eram diferentes assim. Um, que ele tinha levado um tiro. O outro, que ele tinha levado um golpe de facão. Um outro, que ele tinha se escondido para pegar o cara e o cara se defendeu da ocasião. A outra, que ele estava não tinha saído e estava na feira e o cara só chegou, nem conhecia. Eram 4 histórias totalmente diferentes, assim, elas não tinham uma igual à outra. Neste caso, pode acontecer de que se você está com 4 entrevistas que contam a mesma história de 4 jeitos diferentes, eu recomendo que você realmente faça uma revisão. Nesse caso, qual foi o meu erro? Eu deveria ter revisado com mais cuidado os dados antes. Mas eu realmente li, transcrevi, mas, assim, li e transcrevi. Né? Como eram várias entrevistas e não aconteceu, eu só juntei elas na hora e contando o caso. E aí eu via que no detalhe de como o evento aconteceu, tinha assim, diferenças e muitas gritantes. Então, nesse caso, eu precisei voltar. Eu precisei, porque o menino me contou assim. Mas foi. Porque eu não sabia. Aí você vai vendo quem é que estava com a razão, né? Então, nesse caso, eu precisei voltar. Façam isso antes do trabalho de escrita. Porque, realmente, isso parou. Eu fiquei, pronto. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei como aconteceu. Então, se você está remontando um fato histórico para aquela comunidade, para aquelas pessoas, e você tem várias pessoas contando o mesmo evento, vai acontecer isso. Elas vão mudar, então o que é que você faz? Você transcreve, lê e depois volta para ir confrontando as questões. Aí também trabalhe já com a perspectiva de que nem tudo você vai conseguir remontar direitinho. Então, por exemplo, não conseguiam realmente ter essa ideia de que sabem que ele foi golpeado, mas que ele tacou um tijolo no cara, porque das pessoas lembrava disso, mas ela não lembrava com precisão. E os outros 3 não lembravam. Então, eu tenho um elemento que é até importante por fato, né, de ter se colocado em risco, ou ele ter levado esse golpe sem poder se defender. Mas tem elementos que, muitas vezes, a memória já não é suficiente e você não tem o evento documentado. Aí é outro problema, né? Quem vai fazer pesquisa na periferia, quem vai fazer pesquisa, né, com grupos sociais que aquela memória não foi registrada, não está arquivada, é você, o trabalho. Então, muitos de nós precisamos ter um certo domínio
de técnicas da história, viu? Porque o nosso acervo de informação sobre as experiências sociais do nosso estado, ele é precário. Ele é precário. Então, olha, quem estiver trabalhando com o bairro de Fortaleza, se prepare. Na hora de você querer contar a história de um bairro, você não tem. Você não tem. Você tem que recorrer à memória das pessoas que moram ali naquele bairro, e aí você tem um papel, inclusive, social, que é de recontar a história, né, do bairro, porque as pessoas não sabem realmente como aconteceu, como aquilo ali aconteceu. E aí o seu trabalho acaba tendo esse peso de ter que contar essa história, né? Tipo de abordagem. Objetos de pesquisas que envolvem a necessidade de uma amostra significativa da população de uma cidade necessitam de um tipo de abordagem quantitativa. Você quer trabalhar, você quer entender os efeitos da Covid na população de Fortaleza. Tua pesquisa envolve uma abordagem quantitativa. Não dá para você generalizar, para você estudar, por exemplo, aqui a Bela Vista e generalizar a experiência da Bela Vista para toda Fortaleza. A Bela Vista tem uma configuração muito peculiar, uma densidade demográfica, um estilo de vida que é próprio da Bela Vista. Então, se você está estudando, possivelmente, a experiência da Bela Vista, ela, claro, pode ser semelhante à do Bom Jardim, pode ser semelhante à do Janguru Sul, pode ser semelhante à do Serviluz, mas ela vai ter, esses bairros vão ter outras características, Aldeota, Meireles, bairro de Fátima, vão ter outras características. Se você quer entender, se você quer estudar um evento e ter a possibilidade de generalizar ele para a cidade de Fortaleza, então você precisa de uma amostra representativa significativa da cidade de Fortaleza. Então isso vai demandar um tipo de abordagem quantitativa, certo? Objetos que vislumbram a compreensão do sentido de ações e relações sociais circunscrita a grupos muito específicos necessitam de uma abordagem qualitativa. Então, se você quer entender os efeitos sociais, eu até falei, né, do letramento, aquele primeiro exemplo que eu dei lá no Janguru, pode ser no Janguru Sul, falei que tinha falado do Janguru, mas você quer entender no Janguru Sul, você pode fazer grupos focais, entrevistas, um trabalho de campo junto à comunidade para entender essa experiência, essa especificidade da comunidade. Tá? Professor, quer dizer que eu não posso generalizar para Fortaleza o que aconteceu lá? Não. Seu trabalho dá conta da especificidade desta comunidade. Pesquisa qualitativa não fala de maneira generalista da experiência social, fala de maneira específica. Mas eu não posso, de jeito nenhum, você pode, a partir do que você conseguiu compreender no teu campo, relacionar com suporte de outras pesquisas e teorias à experiência mais geral. Mas isso já é uma forma de analisar, não sugerindo que a experiência do Janguru Sul é comum a todas as periferias, mas que a experiência deles é comum a outros trabalhos que fizeram pesquisas como as suas em outros territórios das periferias. Aí você pode, inclusive, comparar com trabalhos que pesquisaram as periferias em Santiago, na cidade do México, em outra periferia da cidade de Fortaleza, mas aí é um diálogo, aí é uma compreensão de que existem um conjunto de pesquisas que evidenciam situações comparáveis, e elas sim, esse conjunto de pesquisas possibilita que você faça algumas generalizações, mas não só o teu campo, você pega só a sua pesquisa, você pega só os seus dados isolados da comunidade, os seus dados são da comunidade, e falar dessa comunidade é muito importante, né? Às vezes a gente estuda tanto, né, os sistemas mundiais, a gente estuda tanta teoria geral, que a gente acha que falar de uma experiência, de um grupo, não é importante, é super importante.
né? É super importante. É sempre possível trabalhar uma perspectiva multimétodos, desde que considerar todas as condições de trabalho. Então, você pode trabalhar quanti-quali? Pode. Né? Faz um questionário, tem uma amostra de Fortaleza e você quer entender algumas especificidades, fazer entrevistas em alguns bairros específicos com questões específicas para públicos diferentes. Quer entrevistar uma pessoa de classe média, quer entrevistar um comerciante, quer entrevistar uma pessoa em situação de rua e, a partir disso, fazer um diálogo com os teus dados quantitativos. E aí você tem essa possibilidade. A construção do objeto dialoga intimamente com a elaboração da metodologia de trabalho. Né? Eu já tinha dito isso, explicado isso. Você não dá para você querer estudar a cidade e dizer que vai fazer uma etnografia. Tá? Você até pode estudar uma cidade de 30 mil habitantes por meio de uma etnografia. Você quer estudar a vila de Jericoacoara. Você quer ir lá, né? Depois, né, da pandemia, você quer estudar a vila de Jericoacoara, né? Você não vai estudar, né? A gente sabe que todo o meu preconceito com esse tipo de pessoa, né? Mas você vai estudar, né? Você vai estudar uma comunidade de pescadores, tá, a vila de Jericoacoara, aí beleza, você vai fazer uma etnografia. Né? Você vai estudar uma comunidade de pescadores, vai estudar uma comunidade indígena, vai estudar um grupo, um bairro, mas toda a Fortaleza é complicado por meio de uma etnografia, certo? Haja de tempo, é impossível, na verdade. Sol, é impossível, não dá para você não vai estar, né? É uma cidade numa escala imensa, tá? Então, se você vai realmente estudar Fortaleza, você vai precisar de um suporte quantitativo, tá? Ou histórico, enfim. E aí, gente, eu entro aqui nessa última parte, são algumas provocações que eu vou fazer a vocês, que é a pesquisa em contexto de pandemia, né? A gente está aí numa semana até importante, né? Os professores estão sendo vacinados e constrangidos, assediados, né? Porque a gente tem que... Porque supostamente eu estou nesta situação aqui, né? Com a minha filha, porque eu quero, né? Porque supostamente alguém achou que era muito legal, né? E eu não quero voltar para a sala de aula. Não gosto de vocês, não gosto de estar com vocês, não quero voltar para a sala de aula. Me deixem aqui, né? E aí eu vou né? Tem que assinar. O sindicato já está dizendo que os professores não estão assinando, mas está lá o documento, foi mantido, né? O Ministério Público acha que é muito importante fazer isso, né? O Ministério Público do Ceará que tem, assim, é interessante, né? Acontece tanta coisa no estado do Ceará que o Ministério Público não dá atenção, mas professores, eles adoram, eles amam estar dando atenção para a gente. Eu fico sempre muito emocionado. E aí, o que é que acontece? Como é? Fiquei hoje de 14 às 17, sofre até para tomar vacina. Já estão dizendo que parabéns, você está vacinada. Eu já tomei 3 vacinas. Eu não vou tomar mais vacina. Tô dizendo. Nunca mais vou tomar nenhuma vacina. Que a negacionistazinha aqui de 6 anos. Aqui, tá dizendo que não vai tomar todas as vacinas que vai tomar. Aí quando o Lula chegar, aí que vai ter vacina mesmo. Vai ser vacina que nem a... Gente, vai ser vacina. Lula prometendo só vacina nessa campanha, tá ganha. Lula, o que é que você vai fazer nesse terceiro mandato? Vacinar a população. Pronto, ganhou o primeiro turno. Eu disse que não vou tomar mais vacina. Tá bom, tá certo, tá bom. Então, o que é que acontece? Tá lá, né? A gente tem um avanço, mas ainda é uma situação. A gente não sabe, né? Ainda tem poucas informações sobre as vacinas, sobre a imunidade, a duração dessa imunidade, né? Se ela vai ser uma vacinação como a H1N1, ou vai mais duradoura, ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Então, a pandemia criou problemas únicos para os quais ainda não existem soluções. É preciso pensar-se como pesquisador e pesquisador em um ambiente social de transmissão comunitária do coronavírus da SARS-CoV-2. Seu trabalho de campo é possível nas condições sanitárias atuais? Isto é uma pergunta que todos vocês devem fazer.
olhem para o que vocês precisam fazer, olhem para as condições sanitárias e olhem para ver se isso é possível, se existe essa possibilidade, se existe condições para que você possa fazer sua pesquisa, né, nos próximos meses. Como ela vai poder fazer? É possível refazer o objeto de pesquisa ou adaptá-lo às atuais condições sanitárias? Essa é outra questão importante, tá? Diante da impossibilidade de fazer aquilo que você tinha planejado, o que é que você pretende fazer com isso? Como é que você pode... É possível adaptar? É possível moldar essa pesquisa às condições atuais? Outra coisa. Possibilidades em meio à pandemia. As redes de comunicação oferecem hoje vasto mundo a ser explorado de um ponto de vista sociológico. Fazer uma entrevista por... Não sei se vocês estavam fazendo terapia nesse período, né? Eu comecei a fazer terapia na pandemia, em outubro, né? E teve um período em que eu tentei fazer, na segunda onda, aí teve que... Eu já estava fazendo consultório, né? Em outubro eu fui para o consultório, estava fazendo consultório, e quando veio a segunda onda, eu tive que fazer pelo computador. Para mim foi ruim. Eu não gostei, assim, então realmente não foi. Agora, foi assim, totalmente ruim, não foi tão bom quanto a presencial, certo? Mas aconteceu. Eu fiz sessões online. É possível fazer uma entrevista pelo computador? É possível. Possível é, certo? Ela tem as mesmas possibilidades, a mesma característica da entrevista face a face? Não. Né? Não. Não é a mesma coisa. Ela tem especificidades, tá? Ela tem uma perca nessa interação. E aí você tem que saber como lidar com isso. O que é interessante para você fazer e o que talvez não seja tão interessante assim você fazer. Então, você veja aí o que é que pode fazer. Existem condições controladas de interação que podem ser exploradas. É outro elemento também que você tem que ter muito cuidado, né? A gente vai ter uma população, até o final do ano, parte da população vacinada, algumas entrevistas, elas vão poder, de fato, acontecer, mas ainda é uma coisa que vai precisar de muito controle, de situações realmente muito específicas, de cuidado com a população. Nós vamos ter uma população não vacinada também, né, em circulação, jovens, crianças, então tudo isso precisa ser considerado. Etnografias, grupos focais, circulações intensas, na atualidade, são estratégias metodológicas que devem ser muito bem avaliadas antes de colocadas em curso. Né? Seu sonho era fazer uma etnografia numa comunidade indígena. Eu acho que é o tipo de pesquisa que precisa ser reavaliada. As comunidades indígenas, elas têm uma imunidade diferente da nossa. O comportamento, a nossa interferência nessas comunidades, ele gera... Só um instantinho, por favor. Certo. Pronto, só mais um momento. Tranquilidade. Então, as situações, elas precisam ser bem avaliadas de realmente como é que vai ser feito isso, né? O grupo focal também é outra coisa complicada, porque você vai ter que juntar a gente em um ambiente
fechado, né? E as pessoas precisavam estar perto, porque nem sempre você tem um equipamento de uma sala, né? Então, é outra coisa que também precisa ser avaliada. A sua circulação, né? Por mais que você esteja vacinado, se você vai trabalhar com pessoas ainda não vacinadas, com jovens que não receberam a vacinação, uma circulação muito intensa, uma situação de grande aglomeração, é muito complicado também. São estratégias que precisam ser avaliadas nesse momento, né? E sempre lembrando que mesmo após a vacinação, será necessário seguir protocolos e recomendações internacionais para evitar a propagação do vírus, suas mutações e danos à saúde pública. Então, são coisas que todos vocês vão precisar estar atentos, olhar para isso e pensar seus objetos, pensar suas pesquisas a partir dessas questões. Então, fiquem com elas na cabeça de vocês, tá bom? Pronto, gente. E aí eu abro um pouquinho para que vocês também possam tecer considerações, falar alguma coisa. Eu posso falar, professor? Pode sim. Não, assim, só confirmando, né? A resenha vai ser no dia 7. Eu tinha entendido que era para essa semana. Então, quem já postou, a gente pode cancelar e refazer para reenviar. Cissa, você teve a felicidade, né, de fazer sua resenha. Se você sente a necessidade de tirar e refazer, tudo bem. Tá bom? Porque eu achei bem simplesinha. Você achou que você não ofendeu, né, a pessoa o suficiente. Às vezes é isso. Você não, né? Então, aprofunde sua crítica, faça com que a pessoa sofra realmente, produza essa dor. Se você ainda não está satisfeita, pode refazer e realmente fazer com que essa pessoa sofra um pouco mais. Inclusive, essa era a outra dúvida, porque quando a gente posta, a atividade só vai para o professor. Aí, assim, eu quero saber se a gente tem que mandar para a pessoa também. Excelente, bem observado. Deve, por favor, enviem, compartilhem as resenhas entre vocês. Aí vocês podem usar o grupo do WhatsApp, e que eu tenho certeza que vocês devem ter. E aí, no grupo, vocês podem trocar, pode enviar só para a pessoa, pode enviar para o grupo. É legal essa circulação. A ideia é que fazer realmente a gente criar uma circulação dessas ideias, né? Para que, de fato, vocês tenham a possibilidade de ler, de estudar, de se avaliar, de reavaliar desse processo todo, tá? Aí, assim, professor, só queria comentar duas coisas. Assim, a primeira, que o senhor tinha falado no início sobre a questão que a sociologia estava muito presa ao saber médico, né? Aí eu lembrei da questão da doação de sangue pelo público homossexual, porque antes a portaria discriminava o público homossexual, dado o contexto histórico de que o HIV/AIDS vinha da prática homossexual. E recentemente o público homossexual teve essa conquista de poder doar sangue devido à problemática social de existir a escassez de sangue disponível, e aí conquistaram, né, esse feito. Inclusive gerou muita polêmica, assim, em relação aos protestantes, né, sempre os evangélicos. E porque hoje em dia, de acordo com os estudos atuais, é visto o quê? Que o problema está na prática de risco, né, na relação de risco, e não na relação com pessoas pertencentes ao mesmo gênero, para não dizer mesmo sexo, né, para não reproduzir o saber médico. E a outra questão, quando o senhor falou da problemática
religiosa, né? Assim, eu passei alguns anos sendo professora de religião da rede municipal, e lá tem um grupo muito forte de professoras evangélicas, e aí elas tentaram meio que, assim, me censurar, né? Queria que eu fizesse reza com os meninos, trabalhasse o protestantismo, o catolicismo. E aí eu disse que eu não iria trabalhar, porque essas religiões já foram trabalhadas até demais, que eu iria trabalhar as religiões indígenas e africanas e as culturas indígenas e africanas. E aí, quando eu realizei os projetos, né, as atividades referentes às culturas indígenas e africanas, elas, assim, me perseguiam de todas as formas, mas eu disse que eu não ia ceder a elas, porque existia uma lei, uma portaria que me assegurava trabalhar essas culturas na escola, né? E, assim, é muito complicado, porque tem a disciplina de religião para a gente trabalhar o ecumenismo, o respeito, né, à diversidade religiosa, mas existe muita censura na escola, né? As protestantes ainda é um grupo muito forte na escola. E a outra problemática que eu gostaria de trazer é que eu não sei se o senhor acompanhou, e a turma, que esse ano a campanha da fraternidade gerou muita polêmica, porque parte dos evangélicos, né, os protestantes, inclusive a pastora que estava à frente da campanha da fraternidade desse ano, que tinha como proposta o ecumenismo, o combate à violência contra o público LGBT, o combate à violência contra a mulher, o direito das mulheres ao aborto, e aí ficou parte de um lado, a protestante sendo a favor, e parte do outro, de protestantes sendo contra, e aí gerou muita polêmica, foi muito boicotada, mas mesmo assim ela existiu. Então, assim, acompanhando os desdobramentos das campanhas da fraternidade, eu considero isso como um grande avanço e muito importante. Cissa, o seu papel como socióloga vai ser justamente entender essas dinâmicas de luta e de conflito, certo? Obviamente, a sociologia ela pode lhe ajudar a quê? A desconstruir todo o processo de discriminação constituído nessa experiência, por exemplo, do ensino religioso, que não é ensino religioso, é ensino católico ou protestante, né? É o ensino do cristianismo, né? Em suas formas, digamos assim, socialmente reconhecidas. Então, a sociologia não vai ser uma ferramenta útil para você desconstruir a fé delas. Mas ela é uma ferramenta útil para você desconstruir a maneira como esta fé quer funcionar ou quer se apropriar do espaço público. Porque no espaço público, eu estou dizendo assim, você não realmente não é obrigada, o Estado ele não está ali para ensinar um determinado tipo de credo, mas a função social da religião, né, e sua importância, obviamente, para os diversos grupos sociais que se estruturam como comunidade moral, né, a partir de uma igreja, a partir da ideia de um Deus, a partir da ideia de uma solidariedade, né, porque o que caracteriza a religião é justamente a sua capacidade de criar uma comunidade moral. Não a ideia de um Deus, né, porque tem religiões sem Deus. Então, o que é interessante você saber é justamente como essas religiões cumprem uma função social. Então, você não só pode, como deve mostrar essa multiplicidade de expressões que possibilitam isso. Então, a sociologia é uma ferramenta útil para você justamente desconstruir o discurso na esfera pública. Obviamente que as questões de fé, elas são sempre questões que a ciência tem muita dificuldade de penetrar, porque é fé, né?
É assim, por que é que você vota num genocida? Porque sim. Né? É pronto, não, tem uma coisa ali que pronto, né? O cara vai, ó, tem vacina e cloroquina, não quero tomar cloroquina, não quero morrer tomando cloroquina, né? Já vários dados, é muito interessante nesse momento, nós já temos várias informações, né? Que um percentual alto de pessoas nos hospitais morreram, né? Fazendo uso, né? De cloroquina e vermectina, né? A Unimed e a Pivida, elas ofereciam esse kit para as pessoas que alegavam ter sintomas de Covid. Né? Fizeram uso disso de maneira indiscriminada. E mesmo assim, pacientes nos hospitais dessas duas empresas morreram com. Então, assim, só que a pessoa que está lá, né, cada vez mais relatos de pessoas que não querem se vacinar, não vão se vacinar. Relatos de situações, de pessoas que não querem receber sangue. Não querem receber sangue, chegam no as famílias querendo saber qual é a origem do sangue. Né? Então, existem questões que a gente não vão conseguir, assim, a gente não vai conseguir entrar na cabeça das pessoas e mudar. Mas elas são parte da vida social. Elas compõem a experiência social. E aí você é a pessoa que vai, inclusive, dizer assim, deixa eu fazer uma entrevista com você aqui para saber sua visão sobre o ensino na escola. Né, se você vai estudar como se ensina, né, na escola e como esse ensino ele tem uma perspectiva que é que aí você pode trabalhar com uma hipótese, né, que esse ensino é heteronormativo. Você vai precisar conhecer a visão, inclusive das pessoas com as quais é difícil de conviver no ambiente escolar. Inclusive, professor, assim, toda turma que eu entrava, eu fazia uma pesquisa, né, para saber as religiões que os alunos eram adeptos. E sempre tinha alguns alunos da Umbanda, do Candomblé, e eu sempre dizia que, assim, embora eu tenha tido uma formação no cristianismo, uma vivência no cristianismo, protestantismo, infância e adolescência, mas atualmente eu não praticava nenhuma religiosidade, e o conhecimento que eu tinha era apenas o conhecimento teórico, não o conhecimento prático, tanto que se você for estudar Umbanda e Candomblé, a prática é totalmente diferente do que a gente vê na teoria. Aí eu cheguei a visitar uma casa de Umbanda, de um aluno, para poder conhecer a prática, eu achei muito interessante. E aí eu dei uma lida no projeto do Pedro, né, o Pedro Alexandre, que vai trabalhar a questão do racismo na escola, né, religiões afros. O Pedro, que também é do Candomblé, e aí ele já me fez o convite para visitar a casa dele, quando todos estivermos vacinados, né, e passar essa pandemia, e eu super aceitei, porque eu acredito assim, que se você não tem aquela vivência, é interessante você conhecer a prática, para ir além da teoria. Com certeza. E vejam bem, vocês agora são pessoas que vão relacionar isso o tempo inteiro. A experiência prática, porque muitas pesquisas têm esse cunho de realmente trazer essa experiência, e obviamente a teoria ela vai ser aquela caixinha de ferramentas com a qual você vai trabalhar questões que essa experiência vai te oferecer. Perfeito? Obrigado, Cissa. Alguém mais? Professor, a Valéria. Oi, Valéria. Boa noite, desculpe não poder ligar a câmera hoje. Queria só comentar sobre esse de trabalho de campo na pandemia, né? Não é em relacionado à minha tese ainda, que não vou começar por agora, mas da minha experiência no LEAB, a gente está atuando no plano popular do Titanzinho, né? E é essencialmente muito trabalho de campo. E a gente sente dos moradores e moradoras, né? Para eles está tudo bem a gente ir lá, entendeu? Então, tem que ter um cuidado da gente, pesquisador, por mais, sei que a galera aí do mestrado, da dissertação, que o prazo é curtíssimo, tem essa ânsia, só uma chamada de atenção de que, às vezes, se são grupos com os quais a gente já tem relações, né, as pessoas vão
muito generosos conosco, né? E tem um posicionamento da gente dizer, não, nós não vamos, apesar de saber que eles estão hoje à noite bebendo na calçada, sem máscara, a gente não vai lá mostrar os mapas e fazer o trabalho de campo que a gente precisava fazer, porque a gente vai estar colocando a gente em risco e eles também. Então, a gente foi tentando achar saídas e, por exemplo, a gente resolveu imprimir 15 mapas, ao invés de fazer uma roda só, que a gente faria normalmente, para validar os levantamentos que a gente fez, a gente vai deixar na casa de 15 moradores, depois de passar 48 horas para não transmitir no papel, e passou e criou instruções para eles mesmos verificarem os mapas e vamos ficar monitorando. Dá muito mais trabalho, claro, vamos ficar monitorando para o morador olhar o mapa, saber ler o mapa e nos responder se é aquilo mesmo, mas é possível. Eu sei que algumas coisas é quase impossível, mas algumas coisas é possível a gente ser criativo, inventivo e não deixar de contar com essa participação, essa contribuição das comunidades, dos nossos grupos com quem a gente vai atuar, mas muitas vezes eles mesmos não estão tendo esses cuidados, né, por motivos diversos, entendemos super, né, mas tem que ter esse cuidado nosso, mais ainda, sermos mais vigilantes ainda, por mais que essa vontade tenha de ir a campo mês que vem, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, que talvez não seja seguro ainda, e é isso, e só ficar atento de que, às vezes, eles vão aceitar e dizer que está tudo bem, e a gente saber olhar por esse viés também, de que para não colocá-los em risco, a gente decidiu que não vamos de jeito nenhum. Valéria, ótima observação, e isso é, de fato, um entendimento muito apropriado, porque é o seguinte, a pandemia, se vocês observarem, ela tem ondas, né? Você tem um período em que amortece. De fato, os hospitais vão ficando mais vazios, chegam menos casos de Covid. E você tem um período que isso sobe. E nunca dá para saber exatamente, né, prever com alguma precisão. Tanto é que a segunda onda, né, tinha muita discussão, estava no meio das discussões se ia ter ou se não ia ter quando teve. E agora nós estamos na discussão sobre a terceira onda. E a entrada da variante indiana é uma entrada muito perigosa, porque foi quando essa variante chegou que a Índia teve o pico, né, de maior infecção. Nós ainda temos um percentual muito pequeno da população vacinada. Então, é preciso que vocês fiquem atentos, né? Que vocês realmente tenham essa... Porque na medida em que vai... Assim, os números vão diminuindo, vai dando aquela sensação de que, né? Não, agora eu posso, agora eu vou chegar para ir para a comunidade, vou me aglomerar, né? Vou derrubar o Bolsonaro, vou fazer tudo que tem que fazer, né? Eu acho que assim, é o que a Valéria disse. O mundo cada vez mais vai se abrir e a gente vai voltar a ter relações, a estar interagindo, a estar aglomerado. As coisas vão voltar a acontecer, certo? E provavelmente vão voltar a acontecer ainda num cenário... vai ser muito difícil o Covid-19 sair das nossas vidas, né? Ele vai estar ali e tal. Só que é como assim, estamos chegando mais perto. Tá? Assim, o que a gente está... Eu lembro assim, em maio do ano passado, a gente estava totalmente... Em junho do ano passado, né? A gente estava totalmente perdido de fazer. E a vacina ainda era uma perspectiva longínqua, né? E hoje a vacina está aí, está lento, mas ela está se fazendo presente nas nossas vidas, né? Essa semana, todos os professores de vocês, praticamente todos estarão vacinados. Possivelmente daqui a 20 dias, daqui a pouco tempo, vocês vão ter uma situação em que poderão estar encontrando orientadores, algumas coisas a gente já vai poder, de maneira controlada, ir fazendo, né? Mas ainda é cedo
para outras, como a Valéria mesmo disse, 2, 3 meses. A sensação que eu tenho porque, de fato, assim, já tem pessoas relativizando tudo, tá? Semana passada, para mim, foi uma semana muito dolorosa. Acho que foi para você também, né, Valéria? Sim, Luiz Fábio, com certeza. Foi muito dolorosa. Foi muito dolorosa. A sensação que eu tive, eu chorei várias vezes. A sensação que eu tive é que a gente nadou, sabe assim, quando você vai nadando com seus companheiros, atravessando o Oceano Atlântico, aí você chega um terço do caminho. Tão cansado? Tamo não, vamos em frente. Beleza. Chegou na metade do caminho. Tão cansado? Tamo não, vamos em frente. Beleza. Quando faltava 10 braçadas para você terminar de atravessar o oceano, pessoal, isso aqui tá certo não, vamos voltar. Essa piada, ela traduz a minha sensação. Eu não acreditava, assim, no que as pessoas estavam dizendo, no que estava acontecendo. Né? Porque, assim, tá ali. Tá entendendo? Tá ali. Faltava uma semana para eu me vacinar. Para vários colegas me vacinar. E pessoas brigando. Teve um maluco que foi na minha rede social, assim, me xingou, mas está lá horrores, assim. De tudo no mundo. Covarde, boçal, arrogante, não sei o que. Assim, sabe? Uma pessoa que eu amo. Mas você está desmobilizado. Porque eu estava tão angustiado, a minha vontade era de descer assim. Valéria, tu não sabe. Minha vontade era assim, você tá louco! Mas eu me contive, eu fiz. Eu vi os seus posts, mas eu estava entendendo o tom daquilo ali, o que estava por trás. Eu disse, Luiz Fábio era muito angústia. Eu estava assim, tentei assim, ainda amenizar e tal, e mesmo assim, ver o gente, mas desmobilizar, não sei o quê. Eu digo assim, minha vontade depois era de estar trabalhando assim, já estava desmobilizando mesmo. Porque a sensação que eu tive foi essa, assim, que a gente nadou, chegou, claro, eu entendo as urgências, entendo o processo, é muito desesperador, né? É muito desesperador ver esse cara na presidência, é surreal. Mas para mim foi muito angustiante, vocês estão entendendo? Assim, muito angustiante, assim, diga assim, nossa, próxima semana foi terrível, foi muito difícil, mas é isso mesmo, a vida é assim, tá entendendo? As nossas luzes, as nossas coisas vão nos atravessando, e aí tem coisas que como sociólogas... Falando do Zap, a gente está aqui no chat tudo querendo saber sobre o que é, a gente não está captando. Não, sobre usar, lógico que é sobre usar. E a gente aqui é o quê? Mas foi angustiante, assim, tá, entendeu? Porque a gente defendeu... O Fique em Casa foi uma bandeira muito forte, né? De todo um campo, a gente construiu uma fronteira, né? Com o negacionismo. Mas eu acho que foram diferentes, foi interessante, né? Agora, o que é que eu acho? Começou o panelaço, viu? Exatamente. Eu tô aqui, vamos já para o panelaço, que tem que panelar bem muito. Tem que lutar de todo jeito, pelo amor de Deus. Não vim com o negócio de escrever texto contra quem escreve texto, que tudo é uma coisa... Vai, qualquer coisa, tá tudo bom, tudo tem que fazer. É como a pesquisa de vocês, juntem mais do que separem, certo? Que vocês puderem fazer e construir e buscar alternativas nesse universo, façam isso, tá bom? Então, eu vou concluindo por hoje, para vocês participarem do Planelaço. Deixa eu ver aqui. E aí, a gente se encontra na próxima quarta, tá bom, gente? Fábio, deixa eu só te perguntar uma coisa, bem rapidão. Desculpa, eu sou aquela pessoa que, quando a pessoa acaba a aula, faz uma pergunta. Interessante. Mas, não, é só porque, assim, como eu sou, tipo, café com leite, eu tô na turma sentada... Faça a pergunta, não fique, faça a pergunta. Não, é só para saber se eu entrego o trabalho ou se eu não entrego o trabalho. Não entregue. O mais importante do trabalho, assim, se você ficou com um trabalho e leu... Mande. Eu li já o de todo mundo, só que eu estou enviando direto para as pessoas, minha opinião. Pronto, já você vai fazer esse trabalho. Ótimo, já. Eu enviei direto para as pessoas. Se eu queria saber se tu quer ou tu não quer corrigir outro. Não tem nem perigo. Pronto, é o que eu imaginei, exatamente isso que eu imaginei. Mande para as pessoas.
Tá ótimo. Todos os trabalhos. Tchau. Bom Tchau. panelaço, Vamos bater galera. panela. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.